Fala, meus amigos, beleza? Hoje eu queria comentar aqui com vocês a encruzilhada que a Suprema Corte do Brasil se meteu. E é exatamente disso que se trata. Eles estão nessa situação porque eles mesmos se colocaram nela. Eles não foram levados, induzidos ao erro. Não, eles são o erro. Hoje o Brasil vive a ditadura da toga. Aquela ditadura que tem um ar onde as instituições parecem estar funcionando, né, para gringo ver, e também aquele ar de democracia que no final das contas a gente sabe que não tem nada disso no Brasil. Se você tem morto dentro de cadeia, se você tem inocentes presos por convicções políticas, asilados e exilados políticos, é porque o Brasil, evidentemente, não vive uma normalidade democrática, por supuesto, como diriam os espanhóis. Enfim, mas por que pessoas tão esclarecidas se transformaram em déspotas e ditadores? Porque a cada dia que passava, desde 2019, eles foram sendo alimentados pelos próprios egos, né? Um sempre elogiando o outro, eles jamais erram, nunca erraram, nunca admitiram erro e também foram lambidos pela cria, digamos assim, pela imprensa que apoia tudo o que a Suprema Corte faz. Se bem que, de uns tempos para cá, a imprensa já começa a perceber que a Suprema Corte pode ter cometido alguns excessos, inclusive o próprio ministro Alexandre de Moraes admitiu isso na semana passada em uma solenidade no TRE de São Paulo, onde ele disse que instituições e pessoas podem errar, mas ele não fez o meia-culpa e ele não disse aonde errou e muito menos tentou reparar o seu erro. Bom, como todo mundo sabe, os freios e contrapesos da República não funcionam com esses caras. Por quê? Porque a única maneira de resolver isso seria através do Senado. E como todo mundo sabe, existe um corrupto sentado ali que deve muitos favores à Suprema Corte e evidentemente que ele prefere agradar 11 e ficar vivo e dar as costas para mais de 200 milhões de brasileiros que estão pagando o pato e o preço pela sua inépcia e incompetência. E aí só sobrou, evidentemente, uma ajuda externa, uma ajuda que viesse de fora, e ela começa a vir. Eu ainda nem vou dizer que ela já veio, porque ela está apenas começando. O ministro já foi sancionado pela Magnitsky, os outros 8 ministros já perderam visto para os Estados Unidos, e a coisa só está esquentando. Ontem o Marco Rubio tirou mais alguns vistos de funcionários do Ministério da Saúde ligados ao Mais Médicos. E isso aconteceu de 2013 a 2019. Não, 2013 a 2018. Então, para vocês verem que os Estados Unidos não esquecem. A Suprema Corte está na encruzilhada. Vai fazer o quê? Vai continuar dobrando a aposta? É isso que eles querem? Bom, vocês já viram aí que existe até a possibilidade que eles estão estudando de obrigarem os bancos a não obedecerem a Magnitsky, o que seria o suicídio financeiro para a maioria dos bancos do Brasil. E eu acredito que eles não vão nem fazer isso, a Suprema Corte, e obviamente que se fizerem, os bancos vão optar por seguir a Magnitsky, que ninguém rasga dinheiro, muito menos banqueiro. Então é isso. Estão nessa encruzilhada porque eles mesmos se colocaram nela. Eu não tenho pena não. Por mim, a Magnitsky pegava os 11, Fux e os 2 mudinhos do Bolsonaro e os outros 8 que já perderam visto. Para mim, todos eles deveriam ser magnetizados para aprenderem a respeitar o povo brasileiro. E agora, obviamente que a gente não sabe o que vai acontecer, mas espera-se, após a reunião que o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro terão hoje nos Estados Unidos, né? A reunião começou ontem, continua hoje, e é possível que daqui a uns 10 dias, 2 semanas, ou talvez um pouco antes, a gente saiba o resultado dessa reunião.
espero que coisas boas venham para o povo brasileiro e que a Suprema Corte possa entender de uma vez por todas que eles podem muito, mas eles não podem tudo. E hoje no Brasil eles acham que podem tudo. Atropelam o executivo, que tem Lula no bolso, evidentemente, atropelam o legislativo e agora estão tentando impedir que seja votado o fim do foro privilegiado lá dentro do Congresso Nacional, o que evidentemente tiraria a corda no pescoço dos parlamentares, que evidentemente hoje quem segura essa corda é a Suprema Corte. Enfim, as coisas cada vez mais estão se delinhando para uma situação, digamos assim, não muito agradável para os ministros da Suprema Corte. Mas se eles quiserem dobrar a aposta, eu acho que o Donald Trump paga para ver e triplica. Bem, meus amigos, deixa aí nos comentários o que é que você acha dessa situação. Você acha realmente que a Suprema Corte se botou nessa porque eles quiseram ou porque eles foram obrigados pelas circunstâncias? Escreva aí, por favor.